Olá pessoal, como vocês estão? Foi dia de game ou loss? Bora para mais uma visão de mercado? Pessoal, um dia aí bem direcional, né? Sem muita frescura. Porém, de novo brincando de viola. Os caras estão construindo uma ópera aí no índice, no nosso operacional, né? Felizmente aí, mas um dia de stop, sacanagem. Mas vamos lá. O que acontece? A gente tem na referência de que ele ganhou esse topo aqui, né? Bem interessante aqui. Então tá bem apontado para alta, né? Vocês podem ver aqui, tá bem apontado para alta. O que a gente tem que fazer? Corrigir no seu 50% para voltar ao seu movimento de alta, tá? Já na parte aqui vendedora, daqui que ele fez o seu boss, ele teria que agora corrigir, não vencer esse topo para voltar a cair, tá? Então vamos aqui. Com isso em mente, a gente tinha uma visão de alta, né, no começo do dia, por mais que aqui seja uma zona vendedora, a gente realizou uma comprinha aqui, porque ele estava segurando bastante, né? Vimos que era uma liquidez interna e ele captura essa liquidez aqui. E a gente acaba pegando essa regiãozinha aqui, onde ele acaba voltando e tirando a gente no zero aqui, né? Porque ele acaba dando em torno de 200 e pouco, quase 300 pontos. Com isso, eu tive um sinal de alerta. Por quê? Vocês podem ver aqui, precisa nem ir para um minuto, que ele faz essa liquidez interna aqui. Se ele fez essa liquidez interna com esse pavio aqui, ele pegou essa liquidez, não conseguiu nem ganhar o topo, é um sinal de alerta que ele vai reverter tendência. Porque ele, de novo, não conseguiu atacar aqui depois de ter pegado essa liquidez. Então, ele vai vir atacar aqui abaixo. Então, a partir do momento que ele faz esse movimento aqui, eu já falei, eu acho que esse negócio vai para baixo, mas vou esperar aguardar mais um pouco. Vocês podem ver que ele já breca aqui nesse imbalance. Ele tem uma dificuldade enorme de subir. Nisso que ele tem uma dificuldade enorme de subir, provavelmente quando ele perdesse aqui, sinalizaria já abaixo. E a hora que ele rompe, a gente fica com o movimento claro do dia, tá? Se você puxar aqui depois, você tem os seus 5 minutos, tá bom? Você tem o seu order block aqui, tá? Onde você seria violinado também e ele desceria, tá? Aqui, ele já fez a sua, teoricamente, captura aqui de liquidez interna, né? Para poder que ele manipula esse lado aqui e manipula esse lado aqui. Aí ele vem aqui e cai. Então a gente tem esse order block, né? Na qual dos 5 minutos ele também te estopa, certo? Então a gente não tem muito o que fazer. Agora as entradas que a gente fez, antes de falar as entradas que a gente fez, depois segue o dia, né? Você vê que ele deixa uma basezinha aqui, ó. Você tem uma base aqui nessa região, com esse martelinho aqui, e nisso você tem uma entrada de venda aqui, onde depois ele te paga quase 1000 pontos, né? Porque se pega aqui na máxima dele, chegou a pagar 1000 pontos essa descida, bem legal. E ele tinha deixado uma zona de liquidez aqui, né? Ó. Então ele vem aqui, não corrigiu seus 50%, que é o normal, então se ele violinou aqui, provavelmente é uma zona de liquidez. Então ele vai manipular esse topo para depois cair. Beleza? Beleza. Então vamos lá para as entradas. A gente viu que a gente tentou uma compra, né? Logo de cara aqui. A gente tentou uma compra, a gente surfou esse movimento que acabou voltanteando a gente. Depois você pode ver que tá no minuto também ele rompe bonito. Nesse que ele rompe bonito, a gente tem uma venda nessa região. E também nessa região, se eu não me engano. Não, pera. Eu não lembro. Foi por aqui, tá, pessoal? Teve uma venda aqui. Se eu não me engano, teve uma venda aqui nesse doji. A gente tomou dois stops curtos aqui de 65 pontos mais ou menos nos dois. Infelizmente, acabou a nossa venda. Depois ele atropelou para baixo. Eu arrisquei uma compra aqui, mas tinha alta probabilidade de stop. Por quê? Como esse dia aqui ele tava... Cadê? Não, foi esse dia aqui, ó. Ele vem aqui, tenta romper, não consegue, depois ele rompe, ó. Você pode ver, ele faz o mesmo movimento que hoje, ó.
vem, rompe, volta, tenta de novo e volta. Eu tentei uma compra nessa barrona aqui, ó. Porque ele vem rompendo esse fundo e ele desce praticamente liso forte. Então, teoricamente, ele voltaria ainda a fazer um pouquinho de pullback aqui para depois fazer a boa. Mas hoje resolveu ir liso. E acabamos tomando um outro stop de 1,55 que entrou comigo aqui. Porque a entrada de stop é de 1,55 sem problema nenhum. E depois à tarde ele acaba pagando nessa região. Com isso foram os movimentos que a gente teve para o índice hoje, tá? Já para amanhã que a gente vai ter aqui, a gente vai ter a marcação desse Fair Value Gap aqui, tá? A gente tem um Fair Value Gap aqui. A gente vai ter também esse dojizinho aqui que a gente vai ficar de zóio, tá? Então são nossos pontos de venda. Aqui mais acima, se ele amanhecer por essa região aqui já querendo romper, a gente tem esse lindo Fair Value Gap aqui ainda que não foi testado acima dessa zona de liquidez aqui, tá bom? Então, com isso, são as entradas que a gente tem. Que tá pifando? Nas pontas vendedoras. Deixa eu colocar aqui, zona de liquidez. Já na parte compradora, né? A gente ainda tem aqui um teste onde ele não foi testar aqui essa região, né? A gente tem aqui como possível alvo ainda dessa queda. Ele pode amanhecer aqui fazendo esse movimento, tá? Ele pode fazer isso aqui, ó. Fique atento de amanhecer aqui, fazendo isso aqui para depois vir e cair. E vamos aguardar os movimentos de amanhã, tá? O resto tudo aqui é liquidez, tá bom? Tá vindo para tentar fechar esse gap aqui. Agora bora lá dar uma olhada no dólar. Pessoal, já aqui no dólar que a gente tem, já amanhece já rompendo nosso alvo que a gente falou de compra, né? Já amanhece tudo para baixo aqui, um dia bem travadinho, onde você teria apenas uma venda de continuidade nesse imbalance aqui, ó. Se você puxar aqui, você tem esse imbalance, certo? Onde pagaria, que chegou a pagar 11 pontos, ou no caso você quisesse acreditar que ele ia fazer o pullback aqui para poder voltar vendido, você teria que esperar um movimento talvez no 1 minuto, né? Porque seria esse movimento aqui que ele fez, ó. Não precisa nem entrar para ver. Ele quebra a estrutura aqui, rompe, vem, dá a sua entrada aqui e você surfa até aqui o movimento, tá? Então esses são os movimentos que poderiam ter no dólar hoje. Na ponta vendedora você tem essa região aqui, que eu vou deixar agora aqui em vermelho para você ver. E na ponta compradora você teve essa região aqui, tá? Que vou deixar em amarelo. Então foram essas duas operações que você teria no dia de hoje. Se você correr no minuto aqui, você consegue ver mais claramente, ó. Você vê que ele faz o seu movimento aqui, perde, né? Corrige os seus 50%, perde. E depois ele ganha o seu choque principal. Se ele ganha o seu choque principal, ele deixa toda essa zona de liquidez, podendo acionar você aqui no order block de 1 minuto, que no caso no minuto você não teria entrada agora olhando aqui, né? Você entraria aqui nessa região, então ficaria de fora, só teria no 5. Apenas olhando o 5 você teria o imbalance aqui onde você entraria aqui, né? Que é esse pedaço aqui com esse fundo. E pro dólar era só isso, né? Então praticamente hoje é um dia que não teve nada, só assisti ele, né? Travado, mas que sei lá. Agora, a gente tem um movimento aqui que ele tá fazendo o seu movimento corretivo, né? Tentando subir aqui para voltar a cair. Então, ele pode vir fechar esse gap aqui para depois desabar, tá? Então, vou marcar como atenção esse gap aqui, fechamento de gap, esse doji, tá? E na ponta compradora a gente vai ter um micro fair value gap aqui, mas eu vou marcar essa zona inteira aqui, vou juntar os dois, tá bom? Para ficar mais fácil. E é isso que a gente tem para amanhã no dólar. São esses dois pontos que a gente deve ficar atento. Espero que tenha gostado. Obrigado e até a próxima.